Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu gostaria que você repetisse esse texto comigo, aplicando na primeira pessoa. Diga comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Agora vira para o vizinho ao lado, faz uma cara boa de crente, fala para ele: e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Quantos creem na palavra de Deus? Irmãos, eu creio na Bíblia toda, até na capa. Se tivesse algum versículo na Bíblia dizendo que eu poderia voar, você ia me ver com esse peso todo, correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. No entanto, durante muito tempo eu me relacionei com esse texto de Filipenses 4,19 de forma equivocada. Muitas vezes esperando a provisão de Deus, que de acordo com esse texto é sobrenatural, não é meramente natural. O texto diz que Deus há de suprir segundo as suas riquezas em glória, e não são poucas, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Está falando de uma intervenção sobrenatural que obviamente vai se manifestar na nossa vida natural. Deus mandou o homem trabalhar e produzir o seu próprio resultado. Mas Deus nunca quis que o homem ficasse limitado aos resultados naturais. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O texto diz: inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. A Bíblia diz: porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus estabeleceu a ordem que temos que trabalhar, que Paulo escreve e diz: se alguém não trabalha, não coma. Por outro lado, Deus nunca quis que você vivesse somente do fruto do seu próprio esforço. Ele quer trazer intervenção sobrenatural na vida de cada um de nós. Em Deuteronômio 8,18, Deus, por meio de Moisés, fala ao povo: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, na terra de Canaã, e lá prosperarem, não diga no seu coração: meu braço me proporcionou essas coisas. E diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá o poder de adquirir riquezas. Ele está dizendo: Deus não quer que você produza resultados só por você. Ele quer te dar aquele plus, aquele algo mais, que é a bênção, é o favor de Deus. É aquilo que te leva além da sua capacidade de gerar recursos sozinhos. Há um Deus, querido, que quer trazer provisão nas nossas vidas. Há um Deus que quer nos levar a um lugar diferenciado de conquista. E aqui nós temos uma porção da palavra de Deus falando a respeito disso. O problema é que a maioria de nós quer pegar esse versículo 19, fora do contexto dele, e tentar usufruir de alguma forma o que está sendo declarado, desconectado do motivo pelo qual ele foi escrito. Eu desde pequeno sou fascinado por milagres de provisão. Talvez as histórias dos missionários, as quais meus pais me expuseram desde muito cedo, me empolgaram. Eu não sei qual a razão, mas um dos tipos de milagres que eu mais admiro é quando a gente vê provisão sobrenatural. Isso me empolga. E obviamente estou falando daquilo além da salvação, na vida dos que já foram alcançados por aquilo que eu e você podemos classificar como principal. Os milagres de provisão sempre me fascinaram. Mas houve momentos, mesmo diante de necessidades, onde eu ficava lendo esse texto da palavra, onde eu ficava confessando e declarando ele, onde muitas vezes eu citava nas minhas orações diante de Deus, e parece que somente sendo usado dessa forma, esse texto não produzia muito resultado. Um dia eu estava naquele momento de choração. Você sabe o que é a choração? É diferente da oração, é quando você vai orar para resmungar, para reclamar com Deus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor iria suprir minhas necessidades, mas não está rolando. Não está acontecendo. Eu oro, eu confesso esse texto, eu acredito nele, eu cito ele de novo, e eu não estou vendo isso acontecer. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, e diz: esquece um pouco o versículo 19, e volta a ler os versículos anteriores. Entenda em que contexto essa afirmação foi feita. E eu quero que você faça o mesmo caminho que eu fiz. Volta comigo ali no versículo 10, de Filipenses capítulo 4. Eu não sei se você já parou para pensar por que é que Paulo faz essa declaração na carta aos Filipenses, mas não faz em nenhuma outra. Não significa, querido, que o que ele falou fosse só para aqueles irmãos e que isso não se estenda a nós hoje. Mas significa que havia uma razão pela qual o Espírito Santo o moveu a falar e aplicar essa verdade justamente para aquele grupo.
Então, a partir do versículo 10, a gente vai ter uma noção. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu quero te mostrar nos próximos versículos que esse cuidado que foi renovado era um investimento material, era um financiamento na vida e no ministério de Paulo. Paulo disse: vocês já fizeram isso antes, faltou oportunidade, agora vocês voltaram a fazer. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, que era exatamente a condição de falta em que Paulo se encontrava no momento em que eles fizeram isso. Ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, ele não está falando apenas de conquista. Paulo está dizendo: não tem circunstância que vá parar minha fé, não tem circunstância que vai me desanimar. Paulo diz: quando eu estou na abundância, eu estou de mão erguida, glorificando de pé, mas quando eu estou na escassez, eu ajo da mesma forma. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo: eu não sou um crente circunstancial, eu não sou aquele tipo de gente que louva e adora quando está bem, choraminga, ameaça Deus, desviar e não dá mais o dízimo quando está mal. Paulo diz: eu aprendi a viver numa estabilidade espiritual, independente da condição material. Mas olha o que ele diz no versículo 14. Todavia, mesmo que eu possa tudo naquele que me fortalece, mesmo que não tenha tempo ruim, mesmo que a dificuldade financeira não vá me desanimar, ele diz: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo diz: apesar disso, eu não vou negar que foi ótimo vocês me socorrer na hora do aperto. Agora, vamos continuar lendo. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, justamente a região onde estava Filipos, ele diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Nós não sabemos quantas vezes eles supriram Paulo. Paulo disse que só quando ele estava em Tessalônica, depois de ter saído da Macedônia, foram duas. Mas ele menciona que isso acontecia. Ele diz: vocês se associaram comigo. Vocês se tornaram sócios, parceiros da visão que Deus me deu. E vocês têm me abençoado. Olha o versículo 17. Ele diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Na NVI, esse texto ficou assim: mas o que pode ser creditado na conta de vocês. A versão revisada de Almeida diz: o fruto que cresça para a vossa conta. O que Paulo está dizendo? Gente, eu não estou explorando o momento de vocês me tocarem e me abençoarem, porque eu estou interessado no donativo, na doação. E diz: o que realmente me interessa, para abordar esse assunto, para conversar com vocês de forma franca, é o que isso vai liberar na vida de vocês. É o que isso vai produzir para vocês. Versículo 18. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Diga comigo: suprido. Ele diz assim: desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então agora, depois de todo esse pano de fundo, ele diz assim no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês acionaram uma lei espiritual, que ele chama aqui a lei de dar e receber. Irmão, a lei não é a lei de receber para depois dar. É primeiro dar para depois receber. Assim como Jesus mostrou que primeiro se crê e depois se vê, não o contrário. A lei espiritual é a lei, primeiro você dá, depois você recebe. Então Paulo está dizendo: vocês plantaram provisão na minha vida. Vocês tocaram a minha vida pessoal, o meu ministério, a missão que Deus me deu, o meu chamado com suprimento, plantaram provisão. Então ele está dizendo: então agora se preparem,
Porque vocês plantaram provisão, vocês vão colher provisão. O meu Deus vai suprir vocês. Agora, irmão, essa afirmação não está sendo liberada apenas para o crente que ignora, inconsciente ou deliberadamente, a lei de dar e receber. Essa afirmação está sendo feita, ela está sendo declarada sobre quem pratica a lei de dar e receber. E se você quer viver provisão, querido, você precisa entender um princípio, que primeiro você tem que plantar provisão. Eu repito, o que eu estou pregando hoje, querido, não se limita ao que estamos fazendo nessa semana. Mas o que nós estamos fazendo aqui cabe muito bem dentro daquilo que eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo chama isso, eu mencionei antes, de uma lei espiritual, a lei de dar e receber. E não foi só Paulo que falou a respeito disso. Jesus nos ensinou essa lei muito antes de Paulo falar isso. Aliás, Paulo menciona ter aprendido com o próprio Jesus. Ele cita lá no livro de Atos, palavras do próprio Senhor. Como a gente não lê isso nos evangelhos, a gente acredita que essa afirmação lá de Atos 20, 35, Paulo tenha ouvido e recebido do próprio Senhor. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas ao final nós vamos voltar nesse texto. Mas Jesus ensinou sobre essas verdades. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. O que Jesus disse? Primeiro você dá, depois será dado a você. E quando for dado a você, não volta só na medida do que você fez. Ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Irmão, existe uma lei espiritual, nós podemos chamá-la da lei de dar e receber. Eu gosto de chamar isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. E não estamos falando só sobre aquilo que você dá, materialmente falando. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 1 e 2, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Todo julgamento que eu libero para os outros voltará na forma de julgamento para mim. Toda condenação que eu libero para os outros voltará na forma de condenação para mim. Não estamos falando apenas de recurso financeiro. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Em Mateus 7,12 nós temos a chamada regra de ouro, a lei de ouro. Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então Jesus não está falando, olha, só não, deixe de fazer a coisa ruim que você não quer que aconteça contra você. Isso é uma atitude passiva. Jesus diz, faça a coisa boa que você quer que façam para você. Porque se você tomar a iniciativa de fazer primeiro, você vai acionar esse efeito bumerangue, essa lei de dar e receber. E aquilo que você liberou voltará para você. Irmão, é a palavra de Deus. Eu não consigo entender como alguns crentes querem separar aquilo que lhe interessa na palavra de Deus. Não, esse negócio eu gosto, aqui eu acredito, esse outro não. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 11, nos versículos 24 e 25. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. O texto diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas o texto diz assim, ao que retém mais do que é justo. Não, vamos lá. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu assim esse versículo. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O princípio de dar, querido, nos leva a receber. E não só receber o que nós demos. Mas isso parece ter uma multiplicação. No entanto, quando nos recusamos a dar, quando retemos mais do que é justo. E eu gosto dessa frase, mais do que é justo. Porque é justo que você retenha. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Parte do que você ganha é pão. Você tem direito de comer, é seu. Mas parte do que você recebe, parte do que chega nas suas mãos é semente. E semente não deveria ser comida. Semente deveria ser plantada. Aliás, uma lei muito próxima, muito parecida com a lei de dar e receber,
é a lei espiritual da semeadura e da ceifa. Diga comigo, semeadura e ceifa. Fala para alguém perto de você, plantio e colheita. Bom, a palavra de Deus nos apresenta uma visão muito clara a respeito dessa lei espiritual. A palavra de Deus nos faz enxergar, e isso particularmente me encoraja, me empolga, por ocasião do dilúvio. A palavra de Deus diz em Gênesis 8, 22, logo depois do dilúvio, Deus diz assim: enquanto durar a terra, e a terra está durando até hoje, então o que nós vamos ler está valendo até hoje. E diz, não deixará de haver sementeira e ceifa. A NVI diz plantio e colheita. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ainda tem verão e inverno, concorda comigo? Ainda tem dia e noite, ainda tem frio e calor. E semeadura e ceifa ainda continua. A Bíblia não fala disso, querido, só para quem planta uma semente natural, de forma literal. Por exemplo, em Gálatas 6,8, a Bíblia diz, quem semeia da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a Bíblia está dizendo que plantio e colheita, enquanto a terra vai durar, existe. E existe não só no natural, como existe também para as coisas espirituais. Nós precisamos entender essa lei. Porque entender essa lei, querido, vai nos ajudar a entender a maneira como a provisão de Deus nos toca. Uma vez eu estava lendo um livro, muito bom por sinal o livro, mas o autor entra num momento específico onde ele diz, olha, não acredito que ninguém tem que semear para ter provisão de Deus. Ele cita a frase de Jesus, que Jesus diz, olhai para as aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, e Deus, no entanto, as sustenta. E ele tenta tomar aquele exemplo das aves do céu para tentar dizer que nenhum de nós teria que plantar nada para ter provisão. Eu quero te mostrar pela Bíblia que isso não é verdade, é um grande engano. As aves não semeiam e ceifam, irmão, porque Deus nunca mandou elas fazer isso. E porque nem lhes foi dada essa habilidade. Mas Deus, por exemplo, nos deu uma ordem e uma responsabilidade a respeito de plantar e colher, tanto no natural, como também no reino espiritual. Existe algo muito interessante que eu enxergo no livro de Lucas, e eu quero que você abra lá comigo, porque é uma perspectiva diferente de algo que aconteceu com o profeta Elias. Antes da gente olhar para o texto de Elias, eu quero que você veja essas palavras de Jesus. Jesus está na sua cidade, em Nazaré. Ele está na sua sinagoga pregando. No entanto, as pessoas olham para ele como, nós vimos isso aí crescer, nós sabemos quem ele é, conhecemos ele, seus pais, seus irmãos e irmãs. Jesus começa a dizer, um profeta não tem honra na sua pátria. E para sustentar a verdade que ele está declarando, ele respalda isso com exemplos bíblicos. Ele dá um exemplo de Elias, ele dá um exemplo de Eliseu. Lucas 4, 25. Jesus diz assim, na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. O que Jesus está dizendo? 2 profetas na nação de Israel, que tinha muita gente à sua volta com necessidades, mas Deus não pôde usá-los para nenhum deles. Jesus diz, porque o profeta não tem honra na sua pátria. Deus só pôde usá-lo com gente fora, com gente que de fato iria levá-los a sério, que daria a eles a devida credibilidade para que eles pudessem ser instrumentos de Deus. E aí Jesus apresenta uma perspectiva diferente do que aconteceu com Elias. Jesus diz, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Ele diz, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta de Sidom. Quando você lê 1 Reis 17, e você vê Deus falando com Elias quando o ribeiro seca, levanta, vai a Sarepta de Sidom, a frase que Elias ouve é, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então a perspectiva que a gente tem lendo só ali 1 Reis 17, o Velho Testamento, é que Deus queria usar a viúva para abençoar, suprir e sustentar o profeta. Porque Deus diz, levanta, vai lá, eu ordenei uma mulher que te sustente.
No entanto, quando Elias chega lá, ele descobre que a mulher não tem nada para oferecer a ele. Ele pede um pouco de água, a mulher vai buscar. Enquanto ela está indo buscar água, ele diz, aproveita e me traz também um pouco de comida. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão street, que é mais descolado. Eu preciso lembrar de falar que eu estou brincando, porque esses dias ligaram do nosso escritório querendo comprar a minha versão da Bíblia. A pessoa diz, não, é só uma brincadeira. Não, ele falou que ele tem uma versão. Não, era uma brincadeira. Mas a mulher vira para ele e diz, não vai rolar. Ela diz, eu estou indo comer a saideira. É a última refeição. Eu e meu filho vamos comer isso, depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Isso aqui é a última coisa. E esse é o momento, querido, que você precisa entender a abordagem de Jesus. Jesus diz que Elias foi enviado para abençoar a mulher. A perspectiva não é apenas da mulher abençoar Elias. Aliás, a mulher tinha nada para abençoar Elias. Ela só poderia depois, como consequência, ser um instrumento de provisão para transbordar na vida dele, depois que ele trouxesse a ela primeiro o milagre. Da perspectiva de Jesus, Elias foi enviado a essa mulher para resolver o problema dela. Como? Elias chega com uma proposta para ela, não coma a sua última semente. Se você comer a sua última refeição, você chegou no fim da linha. A proposta de Elias para ela é, plante a última semente em vez de comê-la. Eu fico imaginando se fosse hoje em dia, estaria nas manchetes dos jornais. Explorador de viúvas. Irmão, até os colegas de ministério estão dizendo, ninguém falou para ele do ditado, mulheres e crianças primeiro. Porque quando a mulher diz, é a última refeição para que eu e meu filho comamos e depois morramos, Elias diz, vai e faz o que você dissesse, faz o rango, a comida. Ele diz, mas traz primeiro para mim. Depois você e o seu filho comem. Irmão, se eu sou uma mulher, já olhava na cara do profeta e disse, pô, como o quê? Mas há um princípio aqui. Alguns anos atrás eu estava num momento daquele de choração que eu falei antes. Eu estava dizendo, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor diz lá em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Eu disse, mas Deus, esse milagre de provisão que o Senhor fez na vida dessa viúva é fantástico. Irmão, tem gente que hoje em dia, se conseguir pagar uma conta, se conseguir chegar ao fim do mês, se conseguir sobreviver, está dizendo, oh, aleluia, Deus proveu. Eu tenho um amigo que diz que hoje em dia, só da conta está zerada no banco, já é prosperidade. Diz, o cara não precisa ter dinheiro, se não tiver devendo, já é prosperidade. E às vezes o nosso conceito de provisão é assim, aleluia, paguei a conta. Aleluia, consegui fazer uma compra no mercado. Irmão, a Bíblia diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Abre comigo lá em 1 Reis 17. 1 Reis capítulo 17. A palavra que Elias dá para essa mulher é a seguinte. Versículo 11. Quando ela está indo buscar água, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, a comida. Mas primeiro traze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Nós não temos aqui um explorador de viúvas. Nós temos um enviado de Deus, um portador, um porta-voz de Deus, com uma mensagem específica. Não coma a sua semente, senão você vai morrer mesmo. Ele disse, você quer colher provisão? Plante provisão. Deus me enviou aqui para você plantar provisão em mim. E se você fizer isso, um milagre vai ser desatado sobre você. Ele diz, até que Deus faça chover. Alguns estudiosos acreditam que o tempo que levou para o ribeiro de Querite se secar foi cerca de 6 meses. Se isso for verdade, nessas estimativas, nós ainda tínhamos 3 anos de fome pela frente.
Irmão, vamos dizer que a turma empolgou, exagerou com o Ribeiro, que levasse 1 ano e meio sem chuva, eu duvido. Ainda tinha no mínimo 2 anos pela frente. Então vamos ficar aqui com uma variável de 2 a 3 anos. Você consegue imaginar hoje, você num período de 2 a 3 anos, na sua casa, todo dia, você mete a caneca na lata de arroz ou de feijão, e aquela lata nunca termina o arroz nem o feijão, por 2 ou 3 anos sem parar. Você consegue imaginar por 2 ou 3 anos você derramando o óleo para fazer a comida e aquela lata nunca termina? Você consegue imaginar talvez uma caixinha de leite longa-vida, que durante 3 anos, irmão, o leite flui todo dia, não acaba e não azeda? Você consegue entender o nível de provisão sobrenatural que baixou naquela casa? Que foi enviado da parte de Deus? Aí eu estou falando para Deus, Senhor, olha esse tipo de milagre. Hoje, malemar, a gente consegue fazer durar até o fim do mês, fica orando para durar até o fim do mês. E eu comecei a dizer para Deus, se o Senhor não muda, por que esse tipo de coisa não está acontecendo? Mas inconscientemente, quase como quem culpa Deus. Ei, por que o Senhor não está dando para a gente a moral que deu para aquela mulher? E no momento que eu estava ali, nessa atitude de choração, o Espírito Santo falou ao meu coração, o problema de vocês é que vocês querem viver os milagres que eles viviam, sem ter que fazer aquilo que eles fizeram. O Senhor me disse, um estranho batesse a porta da sua casa, querendo não a sua última refeição apenas, a última refeição do seu filho, uma criança. Você entregaria isso para o estranho? Eu falei, claro que não. Ele diz, é por isso que esse tipo de milagre não acontece com você. E você consegue entender o que Elias foi fazer lá? Ele chega como instrumento de Deus, dizendo, não coma a semente. Tem gente dizendo, pastor, resolveram levantar parceiro no pior momento da crise econômica brasileira. Isso mostra, querido, que não só a Rede Super precisa de você, mas isso revela que você também precisa dessa oportunidade. Sabe por quê? A primeira coisa que a gente faz na hora da crise, vamos começar a apertar o cinto, vamos cortar um monte de coisa. E eu não estou dizendo que você não deva readequar o seu orçamento, ser previdente. Não estou falando contra isso. O problema, irmão, é que a gente começa cortando o supérfluo. E a primeira coisa que está lá na nossa lista de supérfluos são as nossas ofertas ou doações, não só para a igreja, mas para as pessoas. E a gente começa errando exatamente aonde não poderia errar. Porque só colhe provisão, querido, quem planta provisão. Nos momentos de maior aperto, de maior necessidade na minha vida, eu tenho feito as maiores ofertas, não só para a igreja. Eu tenho procurado andar em generosidade para com todo mundo que está perto de mim, para com toda oportunidade que surge diante de mim. Nós precisamos entender esse princípio, porque tem muita gente confundindo com pão aquilo que é semente e diz, eu vou comer isso. E no momento que você está comendo o que deveria plantar, você está impedindo um fluxo de recursos sobrenatural que poderia tocar a sua casa, que poderia tocar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Voltando lá para Provérbios 11, nós lemos o versículo 24, eu gostaria de ler o 25. Provérbios capítulo 11, no 24 a gente leu, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. No 25 a Bíblia diz, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem mata a sede dos outros terá sua sede saciada. Lei de dar e receber. Quem supre necessidade dos outros terá sua necessidade suprida. Quem socorre os outros será socorrido. Quem ajuda será ajudado. Irmão, isso é uma lei espiritual. Eu não consigo entender alguém que acredita, aposta a sua eternidade naquilo que a palavra de Deus está dizendo quando o assunto é salvação. Mas quando chega na hora de ofertar, não, talvez não seja bem assim, deve ter alguma outra doutrina, alguma outra coisa que explique isso melhor. Eu vi uma frase um dia, eu acredito nela. Sua fé para receber jamais será maior do que a sua fé para dar. Porque se dar é o que ativa o receber, e eu não consigo ir além nessa área, eu não vou romper na outra também. Nós precisamos entender isso como um princípio de vida. Em todas as áreas da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu um dia estava citando esse texto de Provérbios 11, 25. Quem dá a beber será dessedentado. Estava na minha igreja, num culto. Falei para a igreja, falei, irmãos, eu, por exemplo, nunca fico com o carro parado na estrada e tenho que pedir ajuda para ninguém.
Em todas as vezes que isso me aconteceu, as pessoas imediatamente param e me oferecem ajuda. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém parar na estrada e se eu era a pessoa que estava passando, não oferecia ajuda. Em circunstâncias que alguns diriam, talvez seja perigoso, melhor não, sempre ajudei. E eu falei isso no culto. Todas as circunstâncias até hoje que eu precisei, eu nem pedi. Imediatamente alguém parou e me ajudou a resolver. Naquela semana eu saí viajar para ganhar um lugar, levei um irmão da igreja comigo. A gente estava atravessando o estado do Paraná, rumo ao Mato Grosso do Sul, e quando a gente estava praticamente no meio do nada, deu uma pane elétrica no meu carro. E ele apagou, eu encostei. Quando fui para o acostamento, o rapaz estava do meu lado e falou, pastor, me perdoa. Não é incredulidade. Eu falei, mas agora eu quero ver. Eu falei, imagina se fosse incredulidade. Ele falou, não, o senhor falou isso domingo, está tão fresquinho. Ele olhou e falou, e o meu celular não está dando sinal. Eu olhei e falei, nem o meu. Mas nós não vamos precisar dele, não é verdade? Ele ficou me olhando com a cara de que, e aí, o que o senhor vai fazer? Eu falei, vamos fazer nada, vamos esperar. Eu falei, você nem vai esperar muito. Eu estou olhando o retrovisor, eu vi que uma caminhonete parou uns 200 metros da gente. Era o fim de uma baixada, o começo de uma subida. A hora que eu estava olhando o retrovisor, ele falou, o que foi? Eu falei, não, parou uma caminhonete ali. Ele falou, o cara deve ser da região, e ele deve saber que depois da subida não dá mais sinal de celular, mas ele deve ter parado lá para falar. E nós começamos a olhar bem, parecia que ele estava. E disse, vamos lá para dar área. Eu falei, você não vai a lugar nenhum, você não sai dessa cadeira, até que você veja aquilo que você não acreditou. Aquele mesmo cara que parou, na hora de voltar para a estrada, ele saiu, depois ele voltou para o acostamento, veio e parou atrás da gente. Ele parou, desceu do carro, falou, algum problema na elétrica? Eu falei, sim. Ele falou, eu gostaria de ajudá-los. Eu falei, você pode me levar na cidade mais próxima? Ele falou, vamos fazer melhor. Eu tenho todo o equipamento já para rebocar seu carro. E eu vou puxar você. Ele falou, mas deixa eu te explicar. Quando nós entrarmos na primeira cidade... Espera aí que você vai aplaudir mais ainda. Ele falou, quando nós entrarmos na primeira cidade... Ele falou, eu não vou parar na primeira autoelétrica, que é uma grande. Não vou parar numa outra concessionária, que é da marca do seu carro. Eu vou entrar um pouquinho mais para dentro da cidade. Tem uma autoelétrica um pouquinho menor. Mas o dono é um cara muito bom. Além de muito bom, é muito honesto. Aquilo é um crente de verdade, o cara falou. Irmão, Deus cuidou da gente. Ainda arrumou serviço para o crente fiel. Que nos tratou com muita atenção, rapidez naquilo que a gente precisava. Esse rapaz da igreja ficou olhando e falou, é sempre assim? Falei, sempre assim. Porque ou a palavra de Deus é a verdade ou é a verdade, querido. Nós queremos acionar a lei de receber antes de acionar a lei de dar. Alguns anos atrás, talvez, estou falando de 12 anos atrás, eu estava plantando uma igreja nova numa outra cidade. Por direção de Deus, saí da igreja onde servi por muitos anos, sem nenhum tipo de sustento. E o Senhor me desafiou a entrar no lugar de dependência dele, como faz tempo que eu não conhecia. Ainda levei uma equipe comigo de 6 outras famílias para me ajudar a estabelecer aquela nova igreja. Ou seja, eu não tinha sustento e tinha cuidado da minha família e de mais 6. Minha esposa um dia me procurou, falou, eu não sei o que você está pensando, mas caso você esteja orando por isso, esperando minha concordância, Deus tocou no meu coração. Eu estou disponibilizando tudo que nós temos. Nossa casa, o carro, tudo o que precisar ir nesse projeto. Eu falei, eu estava orando por isso e vai tudo embora. Só que eu achei que a casa e o carro ia durar mais, irmão. Mas eram 7 famílias. E depois de alguns meses o negócio foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Nós baixamos o padrão de vida, aquilo foi lá no chinelo. E eu lembro de um dia que meus filhos chegaram para mim empolgados. Papai, a gente queria um brinquedinho. Meu filho estava com todo o plano. Na época dele, o que estava em alta, era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Papai queria uns carrinhos da Hot Wheels. Minha filha queria aquelas bonequinhas flexíveis, pequenininhas, como é que é? A Polly. E eu fui tentar descobrir quanto custa. Eu falei, olha, papai não tem esse dinheiro, não agora. Mas nós vamos começar a orar. Papai vai se preparar. E assim, hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, o Hot Wheels e o Apollo não era um negócio tão difícil. Mas naquele momento era impossível para mim. Eu falei, nós vamos nos preparar para isso.
Aí um dia, alguém me abençoou em algum lugar que eu estava ministrando, e eu lembro que eu consegui pagar as contas do ministério daquelas famílias, sobrou R$50. Peguei aqueles R$50, sobrou, escondi num lugar da carteira que eu não ia pegar. Cheguei em casa, falei, olha, a gente precisa, o que cada um queria, dava mais ou menos R$80. Eu precisava de 160. Eu falei para eles, olha, o papai juntou aqui já R$50. Nós estamos realmente acreditando que Deus vai mandar um recurso. Eu quero que vocês orem juntos, nós vamos orar. E eles estavam empolgados. Mas um dia eu fui fazer uma outra viagem e tinha um outro pastor comigo. Enquanto a gente estava no carro orando na viagem, o Espírito Santo falou comigo, pega aqueles R$50 e oferta para ele. Irmão, pensa num trem que doeu. Eu pensei, puxa, eu estou com os meus filhos numa empolgação de que tem uma parte, apesar de não ter tudo. Mas se o senhor está falando, vai que esse cara não tem nem o que comer. O senhor disse, não, você vai dizer para ele que não é para ele comer nem pagar conta. Que isso é para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí deu a revolta. Eu falei, o quê? Eu tiro brinquedo dos meus filhos para botar comida na boca de alguém. Mas tirar brinquedo dos meus filhos para botar brinquedo nos filhos dos outros, não. Isso não deve ser nem de Deus. O inimigo se levantou para roubar meus 50. Irmão, a gente quer crer naquilo que a gente gosta, naquilo que interessa. Quanto mais eu orava, mais o Espírito Santo dizia, dê o dinheiro e especifique o que fazer. Eu cheguei uma hora, acabei sendo vencido por aquilo. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu não dei com alegria não, irmão. Dei emborrado, ranquei e falei, olha, Deus mandou te dar isso, mas não é para você comer nem pagar conta. Falei para ele, isso aqui é para você comprar brinquedo para os seus filhos. Passou algumas semanas, esqueci completamente daquilo. E fui com a minha família, convidado para almoçar na casa daquele pastor com os seus filhos. Quando cheguei lá, a gente senta à mesa, está comendo, daqui a pouco vem os 2 filhos dele. Ô, pastor Luciano, a gente quer te agradecer pelo dinheiro que você deu para o nosso pai comprar brinquedo para a gente. Na frente dos meus filhos. Eles já me olham com aquela cara assim, fulminante. O quê? Não tem para nós, está dando brinquedo para o filho dos outros? E o pior, irmão, que falaram as palavras proibidas. O menino falou, ó, peguei minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu, não fala da Hot Wheels, não fala da Hot Wheels. A menina vem, inteirei o que o senhor me deu com o que eu tinha, consegui comprar esse brinquedinho da Poli. Eu não falo da Poli. Irmão, pensa num clima. Meus filhos só ficavam comendo, me olhando. Eu dizia, segura aí, já falamos. Quando nós saímos para ir embora, eu falei, gente, muita atenção no que papai vai falar. Pai, o senhor não estava guardando dinheiro para nós? Estava, filho. Mas Deus mandou dar para o pai deles. Ah, então foi Deus que tirou da gente. Eu falei, não culpe Deus. Eu falei para eles, o que vocês têm que entender é que Deus é sabido. Ele entende das coisas. O dinheiro que tinha dá para resolver o problema de vocês? E eles, não. Mas era uma parte para quando chegasse mais. Falei, mas resolvia? Não. Falei, filho, lembra quando você fez aquela experiência lá na escola? Que deram aquele feijãozinho para você plantar no algodão molhado, lembra? Falei, o que é que nasceu? Ele falou, uma vagem. Falei, filho, o que é que tem dentro da vagem? Pai, eu nunca abri. Falei, feijão. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta trigo, colhe trigo. Quem planta milho, colhe milho. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Eles disseram, não. Eu falei, Deus pegou aquele negócio, aquele dinheiro que não servia para nada, transformou em semente. Esse dinheiro virou o que na vida dos dois? Poli Hot Wheels. Isso significa que Deus fez a gente plantar Poli Hot Wheels. Quem planta Poli Hot Wheels, colhe o quê? Irmãos, olhinhos dos dois iluminados. Poli Hot Wheels. Falei, é isso que Deus queria. Aí eles saíram felizes, falei para Deus, te vira agora. Irmão, eu falei para Deus desse jeito. Falei, eu não inventei, foi você que prometeu. Agora mostra para eles que a tua palavra é a verdade. Alguns dias depois, eu estava pregando em Londrina. No final de um seminário à tarde, entre uma palavra e outra, deu um intervalo, o irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor poderia emprestar a chave do seu carro? Falei, eu mal lhe conheço, o que você quer fazer com a chave do meu carro? Ele falou, eu trouxe um presente para o senhor e não queria entregar na frente dos outros, vou pôr no porta-mala. Ele falou, na verdade não é seu, é dos seus filhos. Irmão, quando eu saí entre o fim da segunda ministração da tarde para da noite, fui para a casa onde eu estava hospedado, tomar um banho, minha família estava comigo. Eu peguei, abri, olhei aqueles 2 pacotão, tinha o nome de cada um, e era de uma loja dessas de brinquedo para criança. Eu lembro que eu entrei com aquela sacola com os 2 pacotes, chamei a minha família e falei, reunião de família, todo mundo para o quarto.
Entramos no quarto, falei, olha, alguém deve ter dado isso para vocês, porque a embalagem é de loja de crianças. Israel falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Aí ele falou, Tolice, esse é o seu, esse aqui é o meu. Quando ele abriu o pacote dele, era exatamente a pista da Hot Wheels que ele queria. Quando ela abriu o pacote dela, era exatamente o jogo das bonequinhas que ela queria. Irmão, eu nem sei quem era essa pessoa, eu nem sei como ele escolheu, mas os dois olharam para mim vibrando e disseram, pai, do jeitinho que você falou, plantamos Poli Hot Wheels, colhemos Poli Hot Wheels. É simples. Agora, ao que você precisamos entender, querido, Deus não estabeleceu uma barganha. Tem gente que entende errado. Para receber tem que primeiro dar. Vamos comprar por um pouco menos do que eu recebo, aquilo que eu quero receber dando algo menor. Não, querido. O que Deus está tentando te ensinar é quebrar essa velha natureza adâmica, egoísta. E te ensinar a entrar num lugar de altruísmo, de liberalidade, de generosidade, onde o seu coração se torna parecido com Deus. O que Deus está tentando nos ensinar, querido, é o que realmente conta. Quando Jesus diz a Paulo, está lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa, mais feliz, melhor coisa é dar do que receber. O que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que receber é ruim. Eu gosto de receber. Quantos mais gostam de ser abençoado? Quem gosta de ganhar presente? Mas ele diz que dar é mais bem-aventurado do que receber. É melhor ainda. Porque quem só recebe, irmão, foi simplesmente abençoado. E acabou aí. Mas o plano de Deus nunca foi apenas abençoar a gente. Mais do que nos abençoar, Deus quer fazer de nós abençoadores. E diz para Abraão, eu te abençoarei. Mas Abraão, se você quiser, melhor do que ser abençoado, eu farei de ti uma bênção. Quando a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, quem recebe, irmão, parou nisso, quem dá, além de conectar com Deus, vencer sua carnalidade, além de crescer espiritualmente, além de abençoar mais alguém, está plantando sementes que vai gerar um ciclo de provisão ainda maior do que se ele só tivesse recebido de alguém. Eu não consigo ler as Escrituras, querido, e não enxergar a simplicidade dessas verdades. Mas nós, como igreja, precisamos entender e voltar a praticar essas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Eu gostaria que nós pudéssemos encerrar hoje fazendo uma oferta especial para a Rede Super. Se você não ofertar, querido, nada de ruim vai acontecer com você. A proposta disso não é te ameaçar, não é tocar o terror em você. Deus não vai deixar de amá-lo. Mas sabe, querido, você precisa entender que em momentos como este de crise, melhor do que comer a semente é plantá-lo. E a gente não precisa necessariamente fazer nada exagerado, embora eu gostaria que nessa noite, seja você que está aqui conosco, você que nos assiste pela televisão ou pela internet, pudesse plantar uma semente diferenciada. Muitas vezes, por todo esse coração ético que o pastor Márcio sempre refletiu, de nunca falar, de nunca pedir, eu tenho ouvido muitos colegas que dizem, cara, deve estar sobrando lá, porque eles nunca pedem ajuda de ninguém. Isso não é verdade, querido. Nós, eu vou falar como parceiro agora, precisamos da sua ajuda. Mas mais do que só essa boa oferta do momento, eu quero que você ore a respeito do que você pode fazer mês a mês. Talvez você possa contribuir com 15, com 20, com 30, com 50 por mês. Agora você consegue imaginar um exército de pessoas, cada um fazendo a sua parte. Irmão, a maioria de nós gasta muito mais dinheiro do que isso por mês em cinema, baixando filme, né? Ainda tem os que alugam filme, eu descobri que ainda tem locador. A gente gasta mais do que essas coisas no entretenimento ímpio. E eu não quero, querido, que você vá lá cancelar sua televisão a cabo, nem seu Netflix. Mas quando eu e você, mais do que investir num bom entretenimento, plantamos uma semente de provisão, nós temos direito a uma colheita de provisão. E ainda estamos dando suporte a quem está proclamando e disseminando a palavra de Deus. Eu não sei você, querido, eu não quero perder essa oportunidade. O que eu preguei não se aplica só ao que nós vamos fazer, mas inclui isso também. Eu quero que você separe aí o envelope que foi entregue sobre ser um super parceiro. E mesmo se você não tiver algo especial para contribuir agora, você pode preencher essa ficha
para que o contato seja feito com você. Nessa ficha você pode colocar aí alguns valores sugeridos ou outros, formas de contribuir, e o pessoal vai entrar em contato com você. Agora, além disso, você pode já hoje deixar uma oferta especial. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. E eu gostaria que nós orássemos juntos. E eu quero te encorajar. Como que nós vamos fazer, Lucinho, Charles? Como que vamos recolher? Vai recolher aqui ou vai ser entregue? Ok, os envelopes vão ser passados para as pontas. Nas portas, perdão. Os diáconos estarão nas portas antes da sua saída. Você pode entregar, se você puder fazer uma oferta agora, ou por transferência. Se você quiser orar a respeito, ótimo. Mas se você quer ser um parceiro com valor mensal, isso também é de suma importância. Mais do que só uma boa oferta agora, essa regularidade de entrada permite não apenas manter a Rede Super. Eu creio que Deus vai enviar recursos não só para manter, para ir cada vez mais além, crescer o nível de excelência. Você pode dizer amém comigo? Pai, nós te agradecemos não só por essa noite, por essa semana especial que o Senhor nos proporciona do Lagoinha Super Juntos. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu oro por aqueles que tiveram a infeliz decisão de planejar comer a sua semente, mas que hoje receberam mais do que uma advertência, receberam a instrução e o encorajamento da sua palavra para andar e agir em fé, não só em relação ao que estamos fazendo, mas como estilo de vida. Ó Deus, nós sabemos que o que o Senhor está pregando não é barganha, é nos chamando a um lugar de maturidade, é nos instruindo a viver num lugar de fato receber com fé a Tua palavra, como aquela viúva de Sarepta recebeu. Embora o que o Senhor está pedindo de nós não é todo sustento, é um coração de generosidade. Nós queremos viver e praticar a Tua palavra. E nós oramos por graça, para que nessa área, como em todas as outras, nós possamos andar em fé e obediência à Sua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Tua liderança no coração de cada um, para que possam agir conforme a Tua direção, conforme o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Pode se assentar por um instante. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, da palavra de Deus. Que Deus abençoe seu coração, fortaleça sua fé e traga a colheita de muita provisão na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor pela vida que está iniciando.